dia, boa tarde, boa noite, amigos, colegas, povo da minha amada Porto Alegre. É um prazer dar início ao programa Sala de Prescrição, aquele programa que, como vocês já sabem, fala de tudo, tergiversa sobre a vida, sobre a filosofia e fala sobre futebol. Eu tô há horas para trazer ela aqui, a gente tentando chegar na assessoria dela para trazê-la, porque é uma personalidade do futebol do Rio Grande do Sul, óbvio, de Porto Alegre, do time que ela integra e é torcedora, que é o Internacional, mas acima de tudo, ela é uma celebridade nacional, tanto em relação ao futebol, que é a profissão que ela seguiu, como a cidadã que ela é. E então deu a coincidência de conseguirmos trazê-la aqui no nosso programa para iluminar o programa um dia depois do Dia Internacional da Mulher, a quem parabenizo todas as mulheres da nossa audiência, um dia após o seu dia. E é com grande satisfação que eu trago para vocês, e nós teremos o prazer de entrevistar Duda Luizelli. E aí, Duda? Bem, né? Pra gente é um prazer enorme. A gente está sempre feliz, né? De ser reconhecida, de estar sempre podendo participar e cada vez ir falando, né, sobre o futebol feminino. Afinal de contas, eu acho que é dessa visibilidade hoje que a modalidade precisa para crescer no Brasil. Ao teu lado tá o nosso ilustre médico anestesista e médico da dor, tratamento da dor crônica, o colorado e caxiense, Dr. João Marcos Riso. E aí, doutor João, não faça essa cara. Não, eu não o senhor tem que estar tranquilo, assim. Porque olha quem que nós estamos tendo a oportunidade de entrevistar hoje. A única coisa que me dá energia hoje é estar aqui do lado da Duda, cara. Protagonista do futebol feminino no Brasil, cara. E no mundo. Ela tá no Museu do Inter, cara. Não ela, né? Mas tem os seus feitos, ela dentro, os seus feitos estão no Museu do Inter para ver a importância dessa personagem, né, positiva, de uma... Pô, elas abriram o caminho, né, cara? O futebol masculino teve muitas coisas facilitadas. Também não foi tão fácil naquela época, mas a gente encontrou algumas facilidades. O feminino tem grandes barreiras, né? A gente mesmo aqui em off estava discutindo a barreira legal, né, de ser proibido mulher jogar futebol. É um absurdo completamente, né, fora da coisa. Eu me lembro quando eu estava na escola, né, eu estava lembrando disso, assim, os meninos jogavam futebol e as meninas vôlei. É, né? Verdade. Não podia jogar, elas não jogavam, elas não eram nem motivadas a jogar futebol. Então, quando a gente vê esse... Futebol é coisa de homem. Exatamente, cara. E esse protagonismo, como é o da Duda, assim, e um protagonismo que se estendeu além, né, do tempo de atleta, né? Hoje ela é gestora esportiva, né? Ela trata ainda ela não se afastou do futebol. A gente vê que não foi uma coisa de momento, né? É a vida da pessoa, né? Tanto quanto de outros atletas. E a gente vê outros atletas masculinos que tiveram até carreiras significativas, que hoje são corretores de imóvel, largaram. Tem uns que dizem que não assistem mais futebol. Não assistem, não jogam nem de brincadeira. Nem de brincadeira, não são mais coisas. Então, quando a gente vê que tem gente que se dedicou como atleta na juventude e depois persistiu nisso, fez formação para poder continuar e continuar abrindo espaço para outras. É o símbolo do Dia da Mulher, né? É verdade. É realmente um prazer te ter aqui. E aqui do meu lado direito, Duda, tá o vencedor do fim de semana, representando o lado gremista, o nosso debatedor perene, psiquiatra, doutor Ricardo Nogueira. Psiquiatra. E aí, doutor Nogueira? Mas, Duda, tá feliz? Na verdade é o seguinte, o problema do Campeonato Gaúcho
é o seguinte, ele não vale nada, é um engana bobo. Mas inventa de perder para ver. Se tu perde... Eu imagino como é que tá o Grêmio hoje, os gremistas, desculpa. Aliviado. Felizes, mas preocupados. Sim, porque sabe E que... nós estamos infelizes e muito preocupados. Agora, é aquela velha história. A diferença. Ganhar o Campeonato Gaúcho, né, é a única coisa que, infelizmente, eu me lembro o Paulo de Souza Lobo, o galego, que era o técnico lá do Brasil de Pelotas, né, dos times do interior, que ele dizia, esses times de Porto Alegre, o máximo que eles podem ganhar é Campeonato Gaúcho. Depois eles cresceram, foram até campeões do mundo. Mas nós voltamos, a gente deu para trás. Os nossos clubes, aí eu acho que é um problema, tu que é gestora, não foi só jogadora e pioneira do futebol feminino, né? Porque além de jogar no Brasil, tu abriu as portas, tu foi pro exterior, tu jogou na Itália, tu jogou no Milan, tu jogou no Verona, para aí. Quando tu lembra da Duda, né? Todo mundo sabe quem é a Duda. Todo mundo sabe quem é. Sim. Então, isso que o João Riso falou. Tu foi uma pessoa pioneira. Não é? É um entretenimento. Né? Mas é um entretenimento que tem paixão envolvida. Exatamente. Né? E aí tu tem a oportunidade, né, por exemplo, hoje está se criando torcida para o futebol feminino, né? Ainda está longe de ser o que a gente... Eu acho que a Copa do Mundo que vem aí vai ser um salto. Vai ser aqui, né? E eu espero muito que o Brasil realmente precisa ser campeão em casa, né? Para dar esse salto. Porque eu acho que sim, porque nós chegamos tão perto, né? De coisa. Então, eu acho que isso pode ser... Depois eu queria a opinião, claro, da Duda sobre isso, que melhor que ela, é impossível. Se não é o grande salto que precisa para o investimento no futebol feminino. Investir, as pessoas investirem no futebol feminino. Pois agora só que eu acho isso aqui o seguinte, é um pouquinho perigoso isso, muito perigoso. O Brasil nunca ganhou dentro do Brasil. Em 1950 era impossível perder. Sempre tem a primeira vez. Não, perdemos em 50, te lembra? Sempre tem a primeira vez. Sim. Será mas agora. Mas vê bem, nós perdemos em 50, que era impossível perder, perdemos para o Uruguai, uma equipe que depois veio jogar com o Brasil de Pelotas, perdeu para o Brasil de Pelotas. E agora, esse fiasco que foi essa última Copa aqui no Brasil, esse famoso, famigerado 7-1, né, que a gente não... eu nego isso. Para mim, esse jogo não houve. Né? Esse jogo... Não, mas eu acho que a gente... Senhores, eu só quero lembrá-los que a nossa prima dona é a Duda e o que ela vai pensar de nós se ela vier ao programa e só tiver tido a oportunidade de dizer boa tarde. Não, nós estamos nutrindo ela de coisas. Então, exatamente. Duda, pegando o gancho do Dr. João Riso, como é que tu tá vendo a Copa? Tu acha que esse realmente é o turning point, o ponto da virada que o Brasil precisa? Como tu enxerga isso? Tu que tá umbilicalmente, visceralmente ligada à seleção brasileira hoje. Eu acho que é um momento importante. Pela primeira vez, nós vamos jogar uma Copa do Mundo com chances reais de título, né? Porque pela primeira vez nós vamos ter um ciclo aí com meninas profissionais, todas profissionais do futebol, ou seja, elas vivem o futebol, elas têm, desde elas terem o seu médico, elas têm o seu nutricionista, elas têm o seu psicólogo esportivo, elas têm tudo que precisa paralelo ao que o clube oferece. Então, hoje elas vivem 24 horas ser uma atleta de futebol, coisa que até então nunca tinha acontecido, porque ganhavam pouco, não tinham como cuidar do seu corpo devidamente, né? E experientes, né? Então hoje, são meninas hoje que já estão tendo um salário
digno, né? Dentro da proporcionalidade, obviamente. Ainda não é perto do masculino, mas eu acho que a gente está num caminho muito legal. Tanto que já começou a ter vendas de atletas de futebol, ou seja, os clubes já começaram a ganhar um pouco, né? Ou algumas vezes, desde que, obviamente, tenham contratos mais longos com as atletas. Daí elas não saem de graça no final do ano. Aí sim elas têm que haver a venda do futebol. Então, também tem que ter um investimento do clube, né? Então, eu vejo com muito bons olhos. Eu acho que o Brasil está num trabalho muito sério. Eu vejo a seleção brasileira, tive a oportunidade, né? Fui a gestora da seleção brasileira na Olimpíada em Tóquio, era eu a coordenadora da seleção brasileira. Então, convivi com Marta Formiga, Cristiane antes, que acabou não indo, mas então, tipo assim, eu convivi com todas elas, conheço, né, todas elas. Claro que talvez uma ou outra hoje mais nova, eu não tenho tido a oportunidade. Mas eu acho que o Brasil, sim, está num momento muito bom do futebol feminino. Claro que a gente precisa sempre de seriedade, né? Porque a gente vê a última data FIFA agora, o Brasil ganhou um jogo, perdeu para o México, perdeu para o México e perdeu mais um jogo, que se eu não me engano agora não me vem, a Costa Rica, eu acho que perdeu. Foi. Poxa, perdeu 2 jogos que não pode perder nunca, né? O Brasil que já ganhou aí esse ano Inglaterra, Espanha, enfim, Estados Unidos, né? Então a gente tem que manter o nosso copo cheio, né? Até o ano que vem, que é quando realmente acontece. A gente está muito feliz. Acho que vai ser um momento de se deixar um legado para as cidades e também Porto Alegre, né? Porque uma das cidades sedes vai ser Porto Alegre, vai ser o estádio Beira-Rio. Então, a gente vai ter seleções aqui. Minha grande preocupação hoje é a gente conseguir lotar os estádios, vez não estando a seleção brasileira aqui em Porto Alegre, por exemplo, né? Mas eu acho que vai acontecer aí muitas ações para que isso aconteça, porque, afinal de contas, vai ser um grande evento. É a FIFA que vai estar aí, né? Mas, Duda, nós temos hoje, uma pergunta, muitas jogadoras brasileiras jogando no exterior? A gente tem hoje praticamente 70% da seleção brasileira, hoje das meninas convocadas, são jogadoras que jogam fora do Brasil. Muitas hoje jogam nos Estados Unidos, que a liga deu uma mudada agora no último ano, né? Então, antes eles tinham um salário base, agora eles já podem estar investindo um pouquinho mais. Então, a grande maioria das meninas, das jogadoras brasileiras hoje estão jogando nos Estados Unidos, mas obviamente que a gente tem meninas hoje no Real Madrid, a gente tem meninas hoje no Barcelona, hoje não tem ninguém, mas tem meninas no Lyon. Então, enfim, as meninas hoje estão tendo essa oportunidade aí de vivenciar nos grandes clubes do Brasil. Hoje mesmo eu vi a Giovana, que é uma menina jovem, eu acho que ela tem 19 anos, foi contratada pelo Lyon, que é um dos maiores clubes do Brasil, que é atual. Dos últimos 10 Champions, eu acho que eles ganharam 7, né? Então, um dos maiores, os clubes que mais investem no futebol feminino. E a menina com contrato até 2028. E a televisão? A televisão tem dado um impulso grande para o futebol feminino. A televisão. Na época, por exemplo, que eu estava na CBF, que nós estamos falando de 2021, 2022... a gente tinha que pedir, pelo amor de Deus, para eles transmitirem os Jogos do Brasil gratuitamente. Não se pagava nada por isso. Hoje, eu acredito que já mudou, obviamente, tanto que hoje a Rede Globo comprou os direitos de transmissão, junto com a Cazé TV, das transmissões da Copa do Mundo. Obviamente que não foram de graça, daí eu acho que já começou a ter, né? Assim como o Campeonato Brasileiro da Série A1 também é televisionado agora pela Sport TV. Inclusive, os clubes mandantes ganham direito de transmissão. Ainda são valores pequenos, mas, poxa, já existe alguma coisa. Mas hoje tu consegue assistir. Hoje tu consegue assistir. Importante, até mesmo às vezes nos streamings, né? Tu consegue ver as categorias de base. Às vezes eu quero ver o Inter em algum jogo sub-17, sub-20. Geralmente, hoje, os clubes, sempre quem joga em casa, geralmente faz essa transmissão e tu consegue ver. Alguns campeonatos ainda são invisíveis, né? A gente não consegue ver, é uma pena. E da tua carreira, qual foi a época, os jogos mais marcantes e mais importantes da tua história como jogadora? Bem, eu tenho alguns jogos inesquecíveis, né? Eu diria assim que meu último Grenal, eu já estava grávida ali de 2, 3 semanas, né? Do meu primeiro filho. O Grêmio ganhava o Grenal de 3-0.
E eu estava no banco, eram 22 minutos do segundo tempo, quando o treinador me olhou. Casualmente, é o treinador do Grêmio hoje, né? O professor Ciro Leães. E ele e meu marido sabíamos, né? E aí, porque eu já não vinha treinando, porque eu já sabia que estava alguma coisa meio estranha, assim, no meu corpo, né? E aí eu entrei aos 22 minutos do segundo tempo, o jogo acabou 4-3 para o Inter. Eu marquei 2 e ajudei a equipe concluiu o resultado positivo, enfim, naquele Grenal. Então, ali foi o meu último jogo da carreira, né? Foi meu último Grenal, de fato, assim, como jogadora, né, de futebol. Mas, obviamente, que depois, logo quando eu voltei da Itália, eu voltei para o Inter também já como gestora. Então, eu era uma gestora do departamento de futebol feminino, mesmo que ainda amador. Jogadora. Eu era jogadora e eu tinha a escolinha, que foi no meu grande negócio, minha vida inteira. Hoje são 35 anos de escola da Duda, né? Muitas meninas, a gente está falando de quase 40 mil meninas já passaram pela escolinha. É um número absurdo, assim, Muito né? legal, cara. Então, E onde é que fica a tua escolinha? hoje a gente tem uma escolinha na HD, na Farrapos, e a gente tem uma escolinha na Prime Sports. Depois a gente tem 2 escolinhas de futsal hoje. A gente tem uma no Grêmio Náutico Gaúcho e a outra na Arena São João, ali na Sojipa, aonde tem a Faculdade Sojipa. Então hoje a gente tem 4 escolas da Duda. E fora isso, a gente tem hoje 9 projetos sociais, que é realmente o nosso grande negócio, né? Através da lei de incentivo, aonde toda grande empresa, e a gente tem grandes patrocinadores hoje, toda grande empresa hoje pode doar os seus 3%, né, quem tem lucro real, ou pessoa física, né, pode doar 7%. Então, todos esses médicos hoje que estão aqui nos assistindo, em vez de dar o seu imposto lá daqui a pouco para o governo, né, podem investir num projeto social, Aí, por exemplo, que é uma coisa bem legal, né? Hoje a gente tem 9 cidades no estado do Rio Grande do Sul. A gente está falando aí de Porto Alegre, Rio Grande, Pelotas, Ijuí, Barra do Ribeiro, Guaíba, Eldorado e 2 em Porto Alegre. E uma pergunta, as escolas são exclusivamente de meninas ou são mistas? São todas de meninas, né? Os projetos sociais a gente beneficia, tudo gratuito, obviamente. Elas ganham uniforme, ganham lanche, ganham Vocês tudo. têm garimpado alguns talentos no meio delas aí? A gente sempre acaba, o nosso objetivo nos projetos são educacionais, né? Mas, obviamente, que a gente acaba, sempre a menina que acaba se destacando, a gente acaba Colocando num clube. colocando elas, Grêmio, Inter, Juventude, aonde ela mora perto, né? Se ela é de Pelotas, a gente coloca ela no Pelotas, né? Então, enfim... O se ela é Brasil, de- lá em Pelotas, não tem escolinha de futebol feminino? O Brasil, ele tem, às vezes tem ano que ele tem ano que ele tem, não é uma coisa constante. Que agora o Brasil né? se transformou numa SAF, né? Do Emerson, né? Então, ele não é uma coisa constante, o futebol feminino. Já o Pelotas, ele tem já há muito tempo, né? A gente tem, inclusive, um parceiro lá, que é o Pelotas professor é firme. Marcos Planella. E a gente acaba as meninas indo automaticamente pro Pelotas. Mas, se a menina for do Brasil, não tem problema, é que nem aqui. Se a menina é do Grêmio, a gente indica pro Grêmio. Se a menina é colorada, a gente indica pro Inter. O nosso uniforme da nossa escola é verde hoje, para não ter mas problema. e a Não tem profissionalização, os clubes aqui no Brasil, o Grêmio, o Inter, o Corinthians, que tem, acho que é o melhor time, o Corinthians, né? Hoje os clubes que... Vice-campeão mundial. Né? Hoje o clube que... Hoje o Corinthians é um dos clubes que mais investe, mas a gente tem aí o Palmeiras hoje, que este ano trouxe Bia Zanerato de volta. Tem 4, 5 jogadoras hoje da seleção brasileira que jogam no Brasil que estão no Palmeiras. Então eu acho que este ano o Palmeiras vem aí como uma das grandes forças. Velha rivalidade, né? Vem com uma das grandes forças aí do Campeonato Tá, e Brasileiro. nos fala da tua experiência italiana, né? Tu jogou no Milan. Milan é um dos maiores clubes do mundo, né? Eu tive a oportunidade de jogar no Milan na época de Van Basten, Baresi, né? Mas, enfim, Gullit. Mas... O Adriano Imperador foi depois, né? O Adriano Imperador foi depois, mas o Adriano Imperador foi na Inter, né? Na Inter, Na Inter, que foi é uma engraçado rivalidade. lá em Milan, né? O estádio é o mesmo, né? Sim. E ele troca de nome quando é o jogo de um dos clubes, né? É Giuseppe Meazza, Giuseppe o Meazza. San Siro. e San Siro, né? Um é do Milan e o estádio é o mesmo. É muito engraçado E isso. eu acho inteligente até, Claro né? que é. Porque a nível de custos, enfim, devem dividir, etc. E são dois grandes clubes, Dois né? grandes clubes, 2 grandes torcidas, né?
Eu tive a oportunidade em janeiro do ano passado. A gente levou os filhos para conhecer a Europa, porque a gente sempre ia aos Estados Unidos. Não, vamos fazer diferente, vamos... E a gente teve a oportunidade de assistir Milan e Verona, né? Em Milão, com meus 2 filhos, com o marido, a gente foi fantástico, emocionante. Eu não conseguia ficar sem chorar, né? Porque... E o futebol, lembrança, na Europa, né? A tradição que tu falaste da ordem, né? Antigamente... A Alemanha, que era uma grande... Suécia, Noruega, né? Sempre foram ali os países que... Tanto que a Marta jogou por 20 anos na Suécia, logo que ela saiu do Brasil, né? Depois, agora, recentemente, faz o quê? 4, 5 anos que ela está no Orlando Pride, nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos sempre teve uma tradição no futebol feminino, os Estados Unidos. Né? Lá nos Estados Unidos, tu olha uma família, tu vê a menina com a bola de futebol na pracinha, o menino com a bola de basquete, ou taco de beisebol, enfim, ou né? aquele futebol americano também. Exatamente, mas a menina sempre com a bola de futebol. Lá é um esporte para meninas, o futebol, né? E aí a comoção que é feita em todas as escolas, tanto que o campeonato universitário é muito forte. Talvez isso seja uma política que o Brasil deveria adotar para o futebol feminino crescer. A gente tem que começar pelas escolas, a gente tem que começar pelas universidades, enfim, né? Foi por isso que eu me lembrei daquilo. A gente jogava futebol e as meninas voam. Tudo começa pela escola. Mas e tudo, pegando esse gancho de que nas escolas americanas o futebol soccer é mais praticado pelas meninas. E que diferenças tu percebe? Imagino que essa seja uma pergunta clichê e já tenham te feito 1 milhão de vezes. Na prática, entre os dois, porque a gente tem a impressão, olhando de fora, que talvez o futebol feminino seja um pouco mais cordial. Isso é assim mesmo, ou lá dentro o couro come e não tem essa de cordialidade e é palavrão e cotovelada? Não, eu acho que hoje, pelo profissionalismo, né, todo mundo quer vencer. Eu vou te dizer que ontem eu joguei um Grenal com as pioneiras, eu tomei um tostão na minha perna que eu não consigo nem caminhar hoje, né? Jefferson, eu tenho 5 filhas e as minhas filhas jogavam futebol, gostavam muito, mas pararam com uma certa idade porque elas disseram: pai, é muito violento. Tu não tem noção do que é a violência no futebol feminino. É pra valer. E hoje eu pratico atividade física, mas eu não jogo mais futebol, porque não é uma coisa... É muito difícil eu conseguir jogar com alguém da minha idade, né? Então eu tenho que jogar com meninas mais novas, aí eu não acabo não me divertindo, grande, né? Não me divirto, daí eu não jogo. Hoje eu jogo tênis, né? E jogo hoje tênis na minha categoria, eu tô aí o futebol, né? O futebol deixou de ser entretenimento, porque é o seguinte, ele virou primeiro... Um jogador de futebol, ou uma jogadora de nível internacional, ela é uma empresa. Ela fatura, às vezes, ou eles faturam, os meninos, mais do que uma empresa. Né? E eles sustentam a família toda, não é? Então aquilo ali é para valer. É para valer mesmo, não tem brinquedo, né? Não é? Eu me lembro que eu comentei com um colega uma vez, foi a coisa mais hilária, uma das mais hilárias que eu vivi. Assim. Era um Grenal. Tinha um Grenal feminino, né? Eu disse, vamos assistir porque pelo menos a gente vai poder ver futebol, né? E não pancadaria. 5 minutos de jogo, fechou o tempo, cara. Mas se cagaram a pau. Mas se bateram, assim, parecia. Pior que os homens. Não, os homens é muito empurra, né? Tira tudo que eu falei, porque o futebol feminino também... sai na porrada. Eu joguei um Grenal que teve realmente, que foi no Olímpico até, né? No antigo Olímpico, que acabou saindo a menina no ratinho lá. Tomou tipo o Hulk ontem lá, que, né? Enfim. Mas geralmente hoje, todas, obviamente, que hoje tem câmera em tudo que é lugar, no estádio. Até tu tem que cuidar até dentro da área, né? Para não cometer pênalti, etc. Porque hoje em dia é tudo televisionado, etc. E nas escolas não tem, falou nas escolas não tem assim esse incentivo ao futebol agora?
As escolas, elas estão começando, tanto que hoje a gente tem, só essa semana, acho que eu tenho umas 3, 4 palestras que a gente vai dar dentro de escolas de futebol. Porque tu tem grande formação, né, em educação física, exatamente. Educadora física. Exatamente. A gente hoje, acha que, na minha visão, a gente tem que ir nas escolas hoje para divulgar o futebol feminino, para falar do futebol feminino, para dar oportunidade para as meninas jogarem futebol. É dentro das escolas hoje que a gente tem que Por ir. exemplo, eu lembro que nós, os meninos, né? A gente tinha aqueles campeonatos, te lembra, intersérie, de colégio contra outro colégio, né? Isso era tradicional, né? Era tradicionalíssimo, né? E ali que se via os bons jogadores, né? Vamos levar lá pro Brasil, eu era lá de Pelotas, vamos levar lá pro Pelotas, e assim por diante. Ou até quando jogava melhor pro Grêmio, pro Inter, né? Porque é ali que tu pescava, né, os bons jogadores, né? Nos colégios. Nos colégios, né? Agora os colégios hoje tem muito futsal, né? Que não é nem o futebol de salão nosso, do nosso tempo. Não mudou, né? Aquela bola pesada, né? Agora é o futsal, que o futsal hoje virou até um certo malabarismo, né? Porque hoje quando tu vê esses caras jogando... É outra coisa, né? O futebol mudou muito, né? Ele mudou muito, principalmente hoje, justamente pelo avanço de tudo, né? Porque tu vê hoje o atleta, ele evoluiu muito fisicamente, né? Antigamente a gente não treinava do jeito que se treina hoje. A parte nutricional evoluiu muito também. Hoje tu tem tu pode tomar alguma coisa, um pré-treino, tu pode tomar um pós-treino para te recuperar melhor, né? Para o outro dia tu tá pronta já para treinar de novo. Então, isso na nossa época, poxa vida, eu nem me lembro se existia creatina 30 anos atrás que eu tomava, Duda, tu jogou profissionalmente como atleta, né? Porque hoje tem o problema do atleta, né? O jogador de futebol hoje não entra em campo, só entra o atleta, né? Tu vê aí o nosso Neymar, né? Acabou. Deixou de ser atleta. Então não tem chance, tem técnica, mas não tem força, né? Tu jogou profissionalmente até que idade? Eu joguei até os 32, que foi aí quando eu parei de jogar, porque daí a gente entendeu que... Primeiro que eu jogando futebol, o salário era muito pouco, né? Depois da Itália eu voltei para o Brasil, ainda joguei no Brasil, no Inter, mais 11 anos praticamente. E aí, a gente decidiu, onde eu ganhava realmente formado em educação física era na escolinha de futebol. E aí, foi ali que eu descobri um nicho que ninguém tinha. E aí, falei, treinar hoje está me consumindo meu tempo e eu não estou mais me divertindo. Tá na hora de eu largar e a gente construir E aí, naquela época, né? Não dava para te ter filho, treinar... coordenar a escolinha, né? Então a gente optou na época, meu marido, a gente optou, não, tá na hora da gente ter os filhos agora. E aí foi quando eu consegui engravidar com 32, mas com 34 foi que eu tive meu primeiro filho. Eu acabei tendo 3 gravidez interrompidas, né? Enfim, e aí... E os teus filhos, sendo filhos de ex-jogadores, jogam também? Bom, eu tenho o filho mais velho, que tem 21, ele faz direito na PUC, tá no 7º semestre, mas ele gosta. Ele até começou a treinar agora futsal ali na Desban, porque ele quer... Daqui a pouco ele tá pensando em passar aí um semestre fora do Brasil, né, jogando futsal. E o meu filho mais novo hoje, ele tá em Vidiano, na Itália. Oh. Tá na 5ª divisão, né, do futebol, porque ela tem série A, B, C e D, Promozione, né? Então, ele tá na Promozione de um time que tá começando, para ele ter uma experiência diferente. Eu acho que o que vale pra gente como pais é os filhos terem uma oportunidade fora, né? Poder aprender muitas coisas aqui. Abrir a cabeça, tudo né? é muito fácil Abrir aqui, os né? horizontes. Tudo é muito fácil e às vezes a gente tem que ter algumas dificuldades para a gente poder voltar a outras pessoas. Mas também faz educação física na Sojipa, ele fez o primeiro semestre, agora ele interrompeu para poder ter essa oportunidade na Itália. Então tu tem quantos filhos? Tenho 2 meninos. Menino, não teve nenhuma menina? Não tive nenhuma menina, tive 2 meninos, né? Mas eu ia perguntar essa questão da menina. A gente falou nas dificuldades. Eu queria voltar no tempo lá na Dudinha. Exato. Que descobriu lá.
Eu imagino que naquela época onde tu, né, olhasse a bola de futebol e começou a jogar, imagino que tenha jogado entre meninos. Imagino. Sim, só entre meninos. E tu já foi destaque, assim? Como é que foi essa experiência? Porque eu imagino que tu devia ter um nível técnico já, claro, bem superior aos pares femininos. Tu criou aonde? Tu nasceu e viveu assim, a infância, a adolescência? Sim, a gente era ali do Jardim Isabel, né? E tinha uma praça. Tem duas praças, inclusive na Morano Cálabro, ali, né, no Jardim Isabel. E na pracinha, que tem um campo de futebol, sempre depois da escola, eu estudei no Colégio Rosário, e sempre depois da escola ia jogar bola. E, obviamente, que os guri batiam lá na campainha. Pá, se eu fosse mal no colégio, minha mãe não deixava, meus pais não deixavam eu sair. Então, meu castigo era não poder jogar bola na pracinha. Se matava estudando. E a gente era sempre ali, primeiro a ser escolhido, segundo a ser escolhido. E era a minha maior diversão jogar na pracinha com os meus amigos, né? E quando eu fui com 14 anos, com 13 anos... Meu pai viu na 0 Hora, na época, um chamamento para fazer um teste no Inter. E eu fui fazer um teste e com 14 anos eu fiquei no Inter. Na época treinava terça, quinta e sábado só. Terça e quinta era físico, corria em volta do gigantinho lá, subia degrau, descia degrau. E no sábado era o coletivo, que era o dia que a gente tinha o campo. E aí eu fui pro meu primeiro campeonato brasileiro em Campinas, que era um campeonato de 20 dias. E aí eu fui com 14 anos. Na decisão eu não tinha jogado ainda nenhuma partida. Na decisão de terceiro lugar, o treinador tinha 20 minutos do segundo tempo, mas o treinador me chamou. Falei, opa, né? Fui, agora ninguém mais me segura. E na primeira bola do jogo, foi um balão da goleira. E eu fui correndo, assim, tava ventando, e eu dei aquele famoso rabo de vaca que o Pelé... Sabe aquele gol que o Pelé não fez? Quanto o Mazurkiewicz. Eu dei o mesmo rabo de vaca, a bola saindo assim, eu consegui chutar, pegou na trave e entrou. E aí eu nunca mais saí do time do Inter depois daquele jogo. Então, foi assim que começou a história da Duda no futebol, né? E hoje eu tenho uma... Tu era centroavante. Eu era meia-direita, né? Mas naquela situação ali, eu era que estava mais avançada. Era ponta de lança. Tá, mas me diz uma eu era o coisa. camisa 10, de fato, que hoje não existe mais, né? Mas e na Itália, que colocações tu teve no campeonato italiano pelo Milan e pelo Verona? O Milan era um time de meio de tabela, né? O Verona, a gente acabou o campeonato, eu acho que em terceiro ou quarto. E aí eu voltei pro Brasil, porque, né? Aí, por que eu voltei pro Brasil? As pessoas me perguntam, por que tu voltaste? Na época, eu estava sendo convocada para a seleção brasileira, não existia data FIFA, né? Então, tu vinha para a seleção brasileira, treinava 3 meses, e nem era Granja Comari, porque a gente não tinha Granja Comari. A gente nem podia entrar lá, né? A gente ficava num hotel perto, em Teresópolis, eu me lembro. Ou ficava na fazenda, enfim. Aí... A gente treinava 3 meses para jogar os jogos, né? E não era que nem hoje, né? Hoje tem data FIFA, não existe campeonato, ninguém pode jogar naquela data, as atletas vêm, passam 9 dias na sua data FIFA e vão embora, né? E aí o clube italiano, eu odiava isso, porque ele tinha que me pagar, né? 3 meses eu aqui no Brasil, né? Como era diferente, né? A Copa, te lembra, João Riso? Eles ficavam meses treinando. Meses. Te lembra a Copa de 70? Também, né? Nossa. Te lembra? O próprio Grêmio aí pro Campeonato Mundial ficou meses treinando. Isso não existe. Hoje a glória do futebol aqui, hoje aí o Campeonato Gaúcho, o Grêmio foi campeão, a glória é 3 dias. 3 dias. Quem disse foi o atleta do Palmeiras. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tenho uma teoria para isso, né? Quem está impondo esses calendários é tanto a televisão quanto as bets. Porque tem que ter aposta todos os dias. Claro, tem que ter jogos, para entrar dinheiro, né? E a televisão, porque hoje a gente tem canais que são só de esporte. E vendem muito. Não, e 24 horas, e eu fico apavorado. Não, eu estava vendo a Cazé TV... Tem 25 milhões de inscritos. É uma coisa incrível, né? Uma coisa e o mais interessante, para quem ama futebol e tem tempo, o pessoal vê campeonatos de
todos os lugares do mundo. E esse pessoal que fica caçando talentos à procura de jogador hoje, porque falta jogador, né? Tu vê o próprio Grêmio Inter aí, né? Olha, tá faltando um zagueiro, tá faltando um Acho que lateral. falta dinheiro. E a gente vê, por outro lado, caminhando, né, a futebol feminino, que busca visibilidade, engajamento da torcida e patrocínio, né? Por isso que eu antes comentei da Copa do Mundo, né? Porque a Copa do Mundo no Brasil, a gente teve agora uma pequena coisa que foi, por exemplo, eu acho que deveria ter sido muito mais relevante, que foi o vice-campeonato do Corinthians contra o Arsenal, o Mundial, né? Do Mundial, para dar visibilidade, né? Agora, a Copa do Mundo aqui dentro, se ocorrer, como a Duda comentou, de ter ações para levar o pessoal, né, para os estádios, eles vão ver jogos bonitos, bons, tecnicamente bons, porque tem seleções muito boas, né? E aí pode despertar para isso, né? E certamente a FIFA, ela não vem só com o jogo de futebol. Ela vem com um evento O em volta. E aí, entretenimento todo, né? em volta, né? Que nem tu vai assistir um jogo da NBA nos Estados Unidos. 500. Tu gosta de antes pra brincar ali, ganhar os brindes. tem... O jogo tu nem vê direito, apesar de ser de alto um nível. espetáculo, né? E eu acho que é isso que se tem que fazer aqui no Brasil para a gente conseguir levar o público para dentro. Pois é, mas aqui eu acho, Duda, que é diferente. Eu vou te dar um exemplo. O pessoal critica, e eu também critico, aquele negócio de ter aquelas gurias lá pulando lá atrás do... As team leaders. As team leaders. Aquilo não é coisa para futebol. Nós não gostamos disso. De ter show no meio de qualquer cantora que seja, acho ridículo aquilo. É que não tem cultura. Nós não temos isso, né? nós queremos é bola. Nós queremos é bola na rede. Né? Mas tem uma diferença. A Duda falou aqui, especificamente da Copa do Mundo. Tem a FanFest, que é em torno, que tem shows, que tem um monte de coisa. Venda isso de leva bebida. Muita gente. Né? Porque a FIFA tem isso, né? Aqui no Brasil que é proibido vender uma grande bebida. festa, na né? Copa do Mundo foi obrigado a liberar. Aqui no Brasil não, aqui no Rio Grande do Sul, né, proibido, porque tu vai no Maracanã, tu vai Já no tá liberado, Nordeste, já tá liberado. Mas aqui o gaúcho acho que tem que ser proibido mesmo. Foi no Grenal, né? O que se bebe no entorno é uma coisa de louco, né? E outras cocitas más. É muito para inglês ver, né? Se é que dá para usar esse é que, por exemplo, não tenho certeza absoluta, vocês que são do futebol, acho que é no estádio do Arsenal, que tem uma cervejaria embaixo, que o pessoal vai e toma do próprio estádio. Do Real Madrid. Mas eu acho que o Arsenal também tem, que o pessoal desce ali embaixo, dentro do próprio estádio. E é uma cervejaria, bebem, né? Isso que acalmou um pouco, que tinha as torcidas inglesas, era uma coisa... Não, agora tá muito bem mais regrado, né? Tá muito porque nos Estados Unidos o que tem? Tem muito, né? Tu vê que é um show, né, de todos os esportes. É pipoca, cachorro-quente, Coca-Cola, que eles vendem, né? Aqueles estádios são imensos, né? Uma coisa que tu fica pasmado do tamanho. Tu não imagina aquelas quadras de basquete, o tamanho que aquilo é, né? E vende Coca-Cola e cachorro-quente para todo mundo, né? Então aquilo é uma tradição das famílias irem, né? Aqueles pacotão de pipoca. Eles têm a tal da cultura, né? Um país que eu convivo bastante, e eu vi lá também, que é tipo os Estados Unidos, eles adoram futebol feminino, que é a Austrália, né? Mas a gente não vê assim um desenvolvimento profissional muito grande da Austrália, né? Depois da Copa do Mundo, né, da última Copa do Mundo, que foi na Austrália, eles evoluíram bastante, ficou um legado muito bom, eles têm um campeonato bem organizado, apesar de que para mim o grande problema lá é que o campeonato ele é de 6 meses, então elas jogam por 6 meses e acabam tendo que vir jogar em outro país, em outra liga depois. Por que 6 meses lá? Porque frio não tem, não é? Não, eu acho que é cultura. Não, eles têm 4... A Austrália tem 4 fusos, né? Porque tu entende lá na Rússia, né? A neve, né? Que ali tem que... E eles jogam, né? Jogam com neve. O que tu tem o ano todo lá é o rugby,
que é o grande esporte deles, né? Sem dúvida nenhuma. O E hockey, hockey. Não, o rugby. Rugby. Que é o futebol americano no pelo, né? Ah, é que eles cantam aquelas músicas. Isso, aí o maior fantásticas. deles é na Nova Zelândia. E um outro esporte que eu nunca entendi. Eu fui assistir um jogo lá. Eu quase dormi o jogo todo. Que é o cricket. Ah, mas é tradicional. É tradicional, mas é um jogo que pode demorar 3 dias. É uma coisa assim, ó. E tem o beisebol que é difícil da gente, às vezes, se Eu não engrenar na entendo coisa, beisebol. né? O cricket, por Deus do céu, eu tava olhando aquilo e num esforço de concentração, aí eu digo, não, parei. Porque numa hora, o cara fez uma jogada lá e todo mundo levantou como se fosse um gol. É, e a gente não entende. Agora, o Porque futebol... o futebol, tu vai lá, chuta, faz o gol, a bola entrou, né? Hoje em dia não é mais, né? Hoje em agora dia tem vamos esse tal de esperar. tem O VAR VAR. confirmou, Não, confirmou. esse Tem VAR o VAR, aí, tem esse o VAR. VAR aí, isso pra mim me complica a minha vida, né? Porque eu fico doido com esse troço. Porque eu não entendo, porque tu tem que esperar o gol, assim, parece que tu tem que... Será que foi, não foi? Tu ainda fica duvidando, né? Ontem mesmo o árbitro deu pênalti, ele foi no VAR, E não ele foi. próprio foi lá e tirou o pênalti. Mas isso aí é um anticlímax, né? É um É, anticlímax. total. Não, é, Total. isso E aí ontem é... Não, ainda, pelo amor sabe por de que, que eu Deus. gosto disso pra ir em casa? E isso aí prejudica tu ir ao estádio. Em casa, tu ouve a rádio e vê a TV. A rádio tem um delay, que eu vi quando é gol 2 vezes. Sim, A na rádio rádio e dá um na pouquinho TV. antes É. e depois a TV dá, né? E quando anula é E aí pior. tu né? espera o VAR. Isso aí é em dúvida. Tu jogou sem VAR, né? Não, sim, VAR é uma coisa muito nova. Não tive essa oportunidade. E eu tenho os prós e os contras. Eu acho que às vezes ele ajuda, mas na grande maioria das vezes ele... Puxa vida, é difícil, é complicado Ele tira a gente falar. o sabor próprio. E qual é a impressão que eu tenho do futebol? Ali, naquele momento, se repete a vida. E eu acho que nada mais instigante, o maior mistério para o ser humano ainda é o ser humano. A gente ainda continua com as perguntas de onde viemos, por que estamos aqui, para onde iremos. E me parece, não sei se vocês concordam, que naqueles 90 minutos a vida se replica na organização, na necessidade de se formar uma comunidade com um objetivo comum, nas fraquezas, nas virtudes, nas batalhas que simulam as batalhas que todo mundo passa no seu dia a dia, as vicissitudes, os erros e os acertos e os defeitos do ser humano. E me parece que no momento em que a gente baliza isso e começa a eliminar esse fator do erro humano, a gente começa a tirar o sabor do futebol, que é a sua imprevisibilidade. Mas tem uma coisa, vamos ver de novo se vocês concordam. Eu acho que a gente não pode se omitir da tecnologia, né? Ainda mais um tempo em que tudo é televisionado, tudo é transmitido. Hoje muito mais, né? Com os streamings, com tudo. Mas eu acho que poderia haver um meio termo, que eu sempre gostei daquela coisa do... Como tem no vôlei ou no tênis, o desafio. Quem pede é o técnico, né? Eu acho que não foi pênalti. Tudo bem, mas tu tem um limite para aquilo. Então tu tem que cuidar onde é que tu vai gastar. Se tu vê aquele lance lá, tá mais para pênalti que não. É melhor não pedir, porque eu posso precisar. E aí tu tem o fator humano chamando a tecnologia. Mas não essa interferência do coisa. Tu tem um número aí, são 3 desafios por tempo que tu pode ter. Ponto. É o técnico que impede, né, aquele desafio, e aí o técnico, o juiz vai lá conferir no VAR, senão eles não se metem. Eu tinha curiosidade de saber, e talvez vocês até tenham esse dado, quantas vezes o VAR é acionado no futebol brasileiro e se isso tem diferença
do futebol, por exemplo, da Europa, por exemplo, futebol inglês. Porque o que eu percebo, e ontem para mim foi uma clara demonstração disso que eu vou falar para vocês. Só tem uma coisa que o futebol no Brasil representa mais do que nos outros lugares. Os jogadores do futebol brasileiro deveriam ir disputar o Oscar. Porque são atores, né? Simulação do primeiro segundo ao último segundo. Não, eles são atores, né? E eles se atiram. Como é que faz aquela do... Vocês conversam isso nas escolinhas? No feminino tem muito aquilo, que lá no futebol masculino tem aquilo. Ou feminino, é do próprio esporte, futebol no caso. Por né? exemplo, essa coisa da malandragem, né? Que eles diziam que o Neymar era piscineiro, né? Que adorava se atirar, né? No futebol feminino, como o VAR mesmo, ele acontece porque na semifinal do Brasileiro, na final do Brasileiro, talvez nas oitavas do Brasileiro esse ano, né? Então, não é uma coisa, é uma rotina, assim. É algo que a gente teria, talvez, que conversar com as meninas mais jovens, caso houvesse VAR nos campeonatos de base, que ainda não acontece, né? E eu acho que a menina, ela ainda é muito mais pura, né? Ela ainda é muito mais inocente no futebol. Sim, porque até porque o futebol existe há pouco tempo para ela. Se tu né? assistir um jogo do Sub-12 masculino, eles estão se atirando no chão. Então. Não, e toca, e parece que vão morrer. Isso é bem como o Jefferson falou, merece o Oscar. Por exemplo, Mas ontem, por exemplo, vocês assistiram a final do Paulista? Não. Masculino? eu assisti. Não teve um VAR. Não. E um campo todo molhado. Um campo E um baita jogo. E um jogo baita de futebol de primeiríssima qualidade. De primeiríssima qualidade. Sem violência. Exato. Né? Teve um ou dois coisas mais ríspidas aí, mas que o juiz... Agora, esse negócio... E outra coisa, né? O juiz e todo o staff era feminino, né? O juiz masculino, mas todo o staff feminino. E sem um problema. Também o respeito. A coisa. Teve... ninguém falou no jogo bom aquele aqui que a ninguém. Nossa bandeirinha aqui tomou-lhe, né? Atiraram. Coisa Não, d'água, e aqui ontem o Grenal aqui, né, Duda, agora tu vai nos ajudar. Foi uma coisa que parece que nós estávamos 100 anos atrás. Chamaram uma repórter, um senhor, disse uma bandalheira, uma repórter que é minha amada e querida, da minha cidade de Pelotas, neta de um grande rubro-negro, seu Edmundo, que até me emociona, e porque eu amo ela também, ninguém merece ouvir o que ela ouviu. Né? E aqui, essa coisa dessa malandragem, desse teatro e dessa coisa regressiva. No Dia das Mulheres, chamar alguém, eu sou pai de 5 filhos. Lamentável. Lamentável, né, Duda? Lamentável. A gente tem que ter carinho. Tudo bem, até um pouco de malandragem lá, que nem o os Vinícius que atirou água no Rocher, né? Fazia que ia tomar água, que atirava no goleiro, coitado do goleiro ficou louco, né? Até um pouco dessa... Mas tá demais, né? Passa dos limites, né? Eu acho até que... a gente tem que voltar pro dia de hoje, tu vai nos desculpar, a Muso, né? Que disseram pra ele, os caras, desde o início do jogo, vamos te pegar porque tu quis dar aquele passe de letra, né? Ele disse, pois é engraçado, né? Eu vim pro Brasil baseado no futebol arte do Ronaldinho Nazário, do Ronaldinho Gaúcho, que eles faziam isso sempre. Agora eu fiz aqui, né? Achando que sou punido. Que era e tô sendo punido porque é uma falta de respeito. O que tu nos diz, tu que foi jogadora profissional, jogou no exterior? Eu acho que o Grenal é um jogo à parte, né? E obviamente que tem que ter respeito, porque meu carro não pode ser azul, por exemplo, né? Então, eu acho que hoje a torcida, ela é muito... Mas obviamente que a questão hoje também é da imprensa, às vezes as pessoas que têm o poder do microfone, até os próprios dirigentes, fazem que o Grenal seja um pouquinho mais do que ele é, né? A nível de virilidade, assim, né? Não haveria tanta necessidade. Mas, Duda, eu acho que nesse aspecto, a diretoria do Inter, ela foi inteligente. Ela provocou um clima meio pesado para lotar o estádio e conseguiu,
Lotou o estádio, como dizer assim, nós não podemos perder, nós não podemos nos entregar, como é que é? Eu acredito, aquela coisa. Eu acho que como estratégia de marketing para lotar o estádio foi correto. Só que o jogo já começou num clima pesado, né? Dentro de campo. Mas eu acho que esse aspecto, né, Duda, de emocional não tinha como ser diferente, né? A 3-0 no primeiro e tu ter que reverter esse quadro, tu vai ter que mostrar e vai ter que ir para cima desde o primeiro minuto. Eu entendo, eu acho que é por aí, Duda, que por exemplo, hoje a gente vive também com uma parte da imprensa identificada. E eles têm feito alguns personagens que não eram que nem o Paulo Santana, por exemplo. Eles têm extrapolado. Eles não têm mais representado exatamente ipsis literis o torcedor não que é o está Kenny na Braga, cadeira. Paulo Santana, Guerrinha, um troço... Porque quem vai no estádio e tá no meio da torcida sabe que a torcida não tem mais aquele comportamento que está sendo replicado na torcida identificada. Não, e é o seguinte... Não é mais daquele jeito. Para te receber likes, né, que se diz, tu tem que apelar. E agora tem o canal do Baldaço, o canal do Bagé, o canal do... Não, tem vários. Duda. E para te ter likes, quanto mais agressivo tu for... Eu vou te dar um exemplo. Eu falo toda semana... Numa rádio aqui em Porto Alegre, eu dou uma opinião, às sextas-feiras, às 10 da manhã. Quando eu falo assim, doce, as minhas visualizações lá são isso. Aí eu sou obrigado, João Riso, e os que me convidam assim, dá-lhe pau. Quer dizer, quando eu dou-lhe pau, assim, aí a audiência sobe, João. Pois é. Às vezes eu quero lá cumprimentar alguém, olha, tive com a Duda, foi uma felicidade imensa estar com ela. Não, isso não dá ibope. Agora você vem lá com a Duda, aquela colorada, que não sei o quê, vai te ter com estoque ferro. Mas é que o mundo tá assim, né? A gente tá nessa coisa de direita, esquerda, vermelho, azul. Não existe um meio termo, tu não pode ser civilizado, né? No meio disso tudo, então é muito, muito difícil. Mas... Senhores civilizados, fomos nós que demos uma prova de civilidade e tivemos o prazerzaço de receber a Duda aqui no nosso programa hoje. Eu, naquela época que eu te relatei antes de começarmos o programa, quando eu era um estagiário na sala de ortopedia lá, de traumatologia da PUC, e te via chegar lá, às vezes, com algum atleta que tinha tido entorse, enfim, que precisava um atendimento, eu já te admirava, assim, por aquilo que tu emana, a energia que tu emana. Eu duvido que exista algum gremista que vá te conhecer e que consiga ter qualquer sentimento de hostilidade por ti, porque tu suplantou qualquer tipo de barreira. Então, naquela época, eu já tinha o sonho de te conhecer melhor, de conversar contigo, porque aqueles momentos eram muito breves, e hoje eu realizei esse meu sonho. Eu quero te agradecer muito e passa as tuas mãos a lembrancinha do Sindicato Médico, que é preparada com muito carinho aqui pela nossa produção, e sempre lembrando no nome do presidente Marcelo Matias, sem o qual não teríamos esse canal e sem o qual não teríamos esse programa. Duda, muitíssimo obrigado. Obrigada. Fico muito feliz de poder estar aqui, né, falando um pouquinho do futebol feminino, falando um pouquinho das mulheres, enfim, me convidando a todos os filhos, as filhas dos médicos, das médicas, enfim, né, que queiram daqui a pouco aprender a jogar futebol a partir de 5 anos de idade na escola da Duda. Certamente vai ter, até para meninas mais velhas. Hoje a gente tem turmas também. Então, hoje, se quiser, pode jogar em qualquer lugar, e a gente tem escolinha espalhada por Porto Alegre inteira.
Muito bacana. Muito bacana. E aí, doutor Riso? Ah, Que programa hoje, para variar, pra né? variar, né? Mas ela brilhantou mais o programa, ela trouxe mais luz e mais brilho É. pro programa hoje, não Tanto trouxe? que quando eu fui convidado a aqui estar, assim, quando eu vi que era a Duda, eu digo, nossa senhora, que responsa, né? Foi, e até eu vou Porque- só fazer um detalhe, uma pergunta. Quando a gente estava falando ali da minha história, eu me esqueci de falar, mas a pessoa mais importante, fora meus pais, foi o grande criador da Duda, eu diria assim, que foi Valdomiro Vaz Franco, né? Que foi olha aí, ó, nós eu era queremos ele vizinha, aqui. eu era vizinha de apartamento dele antes da gente morar na Zona Sul de Porto Esse Alegre. é um ícone, né? Esse foi... É outro querido também, né? Eu que sou gremista aqui, mas eu tenho um respeito muito grande a essas figuras, sabe? Vocês são figuras do futebol, Não do é esporte, do clube, não é né? do clube, né? Tu, assim, eu acho assim, tu abriu as portas pro futebol feminino brasileiro. E do futebol em si. E quem ama esse esporte, porque ele é o esporte mais simples que tem, né? A gente joga no meio da rua, joga no areião, joga na praia, joga no pedregulho, né, em qualquer lugar. Então é a coisa. É só ter uma bolinha picando, a gente tá ali, né? E tu pode ter ideia, tu tá todo torto, dói tudo, mas tu corre atrás daquela bola lá. Então, desse jeito, mais uma vez agradecendo a Duda, eu me despeço de vocês e agradeço sempre a sua audiência e a possibilidade de nos ter deixado entrar na sua vida durante essa uma horinha, nossa singela uma horinha, mas que eu tenho certeza que a gente consegue passar para vocês todo esse clima que a gente viveu aqui, e hoje realmente foi um clima muito especial. Um beijo para a Duda, um beijo para a audiência, em especial um beijo para todas as mulheres, e seguimos durante a semana e voltamos em seguida com mais um Sala de Prescrição.